Povo de Deus, saúde a todos vocês na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre uma mudança que eu percebi na regra de fé da Igreja Pentecostal Deus e Amor, e também é um vídeo escatológico. Tem tempo que eu não faço vídeo escatológico, tratando sobre escatologia, e nesse vídeo então eu vou estar abordando esse tema. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo desse canal. Vamos à vinheta e eu já volto para falar com vocês. Pois bem, irmãos, não sei se todos aqui estão assistindo sabem, mas eu sou diácono da Igreja Pentecostal Deus e Amor, cresci nessa igreja e tenho uma grande admiração por esse ministério. Mas nós temos a regra de fé, como todas as igrejas têm a sua regra de fé, e havia um ponto ali na regra de fé na Igreja Pentecostal Deus e Amor, que há tempos, quando eu comecei a estudar mais aprofundado sobre escatologia bíblica, tinha um ponto que eu achava, no meu ponto de vista, não estava de acordo com o que eu compreendia da Bíblia Sagrada, que é a questão de haver salvação ou não na grande tribulação. Eu vou explicar um pouquinho melhor para você que ainda não entende sobre a escatologia. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal, tem uma playlist falando sobre escatologia, e resumidamente eu posso dizer para vocês que quanto à grande tribulação e ao arrebatamento da igreja, existem três linhas de pensamento diferentes, né? Todos concordam que haverá o arrebatamento da igreja e haverá um período de grande tribulação sobre a terra, uma tribulação de 7 anos. Mas alguns acreditam que antes de começar esse período de tribulação, a igreja será arrebatada. Esses são os pré-tribulacionistas, que é o nosso caso da Igreja Pentecostal Deus e Amor e de outras igrejas pentecostais. Existem aqueles que creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, portanto com 3 anos e meio, e existem aqueles que creem que a igreja será arrebatada ao final da grande tribulação, né, no final dos 7 anos. Mas a grande questão é, então a nossa igreja crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E eu creio também dessa maneira, já tem outros vídeos aqui que falam sobre isso, vocês podem estar vendo aqui, eu vou deixar também alguns nos cards, na descrição, para ficar mais fácil para vocês encontrarem. Mas a grande questão é que haverá uma segunda chance para os que ficarem para a grande tribulação. A igreja de Cristo terá sido arrebatada. As pessoas vão ficar aqui sofrendo a ira de Deus aqui na terra. Mas haverá outra chance de salvação? Pois bem, essa é a questão, esse é o ponto X dessa regra de fé da igreja, que eu pude perceber que foi alterada, essa linha de pensamento da diretoria da nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor. Vocês que são membros da Igreja Deus e Amor sabem, né, que nós temos a credencial de membro. Essa credencial de membro é uma carteirinha e tem ali o regulamento da igreja, e nas últimas páginas, eu não sei se vocês observaram, mas nas últimas páginas nós temos a regra de fé. Na minha credencial começa na página 31, não sei se são todas iguais, né? Mas na página 31 começa então a falar das regras de fé da igreja. E contando aqui as regras de fé, não está numerada, mas a gente pode contar, quando chega na 10ª, diz assim: crê que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação, mas será arrebatada antes disso, por Jesus, conduzida pelo Espírito Santo, e crê que as almas que ficarem após o arrebatamento não terão nova chance de salvação, pois a porta da graça se fecha para a igreja com o arrebatamento. Essa é a questão, irmãos. Crê que a igreja não passará pela grande tribulação, a gente crê. Agora, que não haverá segunda chance,
era um ponto a ser discutido. Pelo seguinte, nós temos Apocalipse capítulo 7 e capítulo 14, fala dos 144 mil, que são 12 mil de cada uma das tribos de Israel, portanto 144 mil judeus que serão selados na grande tribulação para pregar o evangelho do Senhor. Nós temos em Apocalipse capítulo 11, que fala de duas testemunhas que serão enviadas de Deus à terra para pregar também o evangelho, para pregar a salvação. E essas duas testemunhas serão mortas, ficarão 3 dias mortas. Diz a palavra do Senhor que todo mundo verá o corpo dessas testemunhas mortas em Jerusalém, mas ao 3º dia elas ressuscitarão. Nós vimos também que os anjos vão proclamar o evangelho. Nós vimos também que em Apocalipse 13, no versículo 7, diz que aqueles que não aceitaram o domínio da besta, ou seja, que a besta vai ter poder para vencer eles. A besta é o anticristo, e o anticristo vai ter poder para vencer os santos que estarão na terra na grande tribulação. Então, se nós acreditamos que a igreja não estará na grande tribulação, quem seriam esses santos? Eu creio que são pessoas que se converterão. Por que essas pessoas vão se converter? Porque talvez elas vão ficar após o arrebatamento, porque se desviaram da presença do Senhor, ou ouvem a palavra do Senhor e não acreditam. Mas naquele dia eles verão que a igreja terá sido arrebatada, e quem conhece a Bíblia vai ver que tudo estará se cumprindo. E então virá essas pessoas escolhidas de Deus pregando a palavra, como os 144 mil, as duas testemunhas, os anjos proclamando das nuvens. Então essas pessoas vão se arrepender. Mas a chance que elas terão será através da morte. Porque aquele que não adorar a besta, aquele que não aceitar a marca da besta, vai ser morto. Mas diz a palavra do Senhor que esses serão mortos, mas não negarão mais o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, o verso 9, João viu numa visão uma multidão que não dava para contar. Todos com palmas nas suas mãos e com vestes brancas, glorificando ao Senhor. E aí perguntaram para ele: João, quem são essas pessoas? João disse: Senhor, não sei, tu sabes. E ali o ancião disse para ele: esses são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, ali a gente pode entender que esses mártires são pessoas que morreram em todo o tempo e agora estarão no céu, na glória com o Senhor Jesus Cristo. Então, diante desses versos que eu citei para vocês, desde que eu comecei a me aprofundar nesse tema, eu entendi que haverá uma segunda chance para essas pessoas. Mas como nós lemos, a regra de fé da Igreja Pentecostal do Amor dizia que não. Né? Inclusive o saudoso missionário Davi Miranda pregava que não. Temos até o caso do pastor Johnny Mange, que na época foi excluído da igreja porque ele pregava que sim, o missionário pregava que não. Houve aquela divergência toda. Mas agora houve essa mudança, não na credencial de membro, que não foi atualizada ainda, mas na nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Eu não sei se os irmãos observaram, né, mas quem está fazendo o estudo da revista deve ter observado aqui a revista, né, com o emblema da igreja, a revista oficial da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então aqui na lição de número 11, o tema é o Evangelho do Reino no Império do Mal. E no decorrer dessa lição, não vou ler ela toda, mas apenas um trechinho que demonstra que houve essa mudança de interpretação, e eu achei muito bom, porque é da forma que a gente está vendo na Bíblia que é, né? Então achei importante, porque ninguém é dono da verdade, né, irmãos? O dono da verdade é o Senhor, mas nós estamos para aprender com o Senhor Jesus Cristo. E há muitas vezes divergência de interpretação.
E então chegaram-se no consenso que realmente haverá essa segunda chance. Então achei importante, resolvi trazer para vocês aqui esse tema, até para a gente se aprofundar mais na palavra do Senhor, né? Eu quero ler apenas um trecho aqui que diz dessa lição, né? É o segundo tópico, quando fala a proclamação dos mártires. Está na página 85 da revista da Escola Dominical. Diz assim: tanto no Império Romano como em nossos dias, muitos são os torturados e mortos por amor a Cristo. Todavia, os martírios durante o governo do Anticristo superarão a todas as cifras já registradas. Será o holocausto dos holocaustos. A identidade dos mártires. Chamaremos de mártires aqueles que, na grande tribulação, arrepender-se-ão de seus pecados e se recusarão a adorar a imagem da besta e a receber o seu código. Eles são mostrados no Apocalipse como uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Então, irmãos, é isso aí, né? Houve essa mudança, eu achei muito importante, porque, como eu já disse, é da maneira que eu compreendo a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Eu achei muito importante. E então vamos prosseguindo, cada vez mais aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Porque há essa divergência, irmãos, né? É justamente porque a Bíblia, ela não fala claramente, por exemplo, sobre o arrebatamento, se o arrebatamento vai ser antes, vai ser após a grande tribulação. Por isso, há essas linhas de pensamento, como eu expliquei para vocês: pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Mas, apesar da Bíblia não dizer claramente que será antes, mas há versículos que demonstram para nós que será antes. Assim como há esses textos que eu citei, demonstrando que haverá uma segunda chance de salvação, há textos bíblicos também que demonstram que haverá o arrebatamento antes da grande tribulação. Mas isso é assunto para outros vídeos que eu já tenho aqui no canal. Vou deixar o link da playlist sobre escatologia, com todos os vídeos que eu já gravei sobre escatologia. Vou deixar aqui na descrição e na página, no final desse vídeo que também vai aparecer. Vocês podem estar conferindo para vocês compreender melhor. Amém? Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esqueça também de deixar o seu joinha para ajudar o crescimento do canal.